Hoje, o sábado chegou. O dia está a nascer, um novo dia. Custou a nascer o dia e está frio. Tem umas nuvens a cobrir as montanhas e nasceu o sol agora só às 8 horas. Apesar das nuvens estarem ali a cobrir, o sol apareceu agora. Mesmo agora, neste momento, são os melhores momentos para fazer este vídeo. Ninguém que escutasse o Salvador podia sentir-se negligenciado nem esquecido. O mais humilde e pecador ouvia em seus ensinos uma voz falar-lhe com simpatia e ternura. Havia ainda outro motivo para os ensinar por parábolas. Entre as multidões que o rodeavam, haviam sacerdotes e rabis, escribas e anciões, iridioanos e maiorais, amantes do mundo, beatos, ambiciosos que desejavam, antes de tudo, acharam alguma acusação contra ele. Espias seguiam-lhe os passos, dia a dia, para apanhá-lo em alguma palavra que lhe causasse a condenação e fizesse silenciar para sempre aquele que parecia atrair a si todo o mundo todo. Portanto, Jesus estava subtilmente a contornar a questão da perseguição, para não ser acusado. Jesus era inteligente, ele usou da sabedoria, usou de parábolas. Este foi um dos motivos. O Salvador compreendia o caráter desses homens e apresentava a verdade de maneira tal que nada podiam achar que lhes desse desejo de levar seu caso perante o Sinédrio. Em parábolas, ele censurava a hipocrisia e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições. E em linguagem figurada, vestia a verdade de tão penetrante caráter que as mesmas fossem apresentadas como acusações diretas, não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Portanto, Jesus contornou a questão, levou-os a meditar e a decidirem não acusá-lo naquela altura. Portanto, mas enquanto repelia os espias e expunha a palavra tão claramente que o erro era reconhecido e os sinceros lucravam com suas lições, a sabedoria divina e a inesgotável graça foram claramente expostas pelas obras da criação de Deus, pela natureza e pelas experiências da vida. Foram os homens ensinados a respeito de Deus, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Note, citei este texto de Romanos 1, é muito importante. No ensino de Salvador, por meio de parábolas, há uma indicação de que constitui a verdadeira educação superior. Cristo poderia ter desvendado aos homens as mais profundas verdades da ciência. Poderia ter revelado mistérios que têm exigido o labor e estudo de muitos séculos para penetrá-los. Poderia ter feito sugestões em ramos de ciências que dariam matéria para pensar e estímulo para a investigação até ao fim do tempo. Mas não o fez. Não disse coisa alguma para satisfazer a curiosidade ou a ambição dos homens, abrindo portas à grandeza mundana. Em todos os seus ensinos, levava Cristo a mente do homem em contacto com a mente infinita. Não atraía a multidão para estudar teorias humanas sobre Deus e sua palavra ou obras. Ensinava-os a contemplá-lo, a manifestando em suas obras, palavras e providência. Cristo não tratava de teorias abstratas, mas daquilo que é essencial ao desenvolvimento do caráter e que ampliará a capacidade humana para conhecer a Deus.
aumentando-lhe a eficiência para fazer o bem. Falava aos homens das verdades que se relacionavam com a conduta da vida e se pendem com a eternidade, ou à eternidade. Era Cristo que dirigia a educação de Israel. A respeito dos mandamentos e prescrições do Senhor, dizia: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 7 e 9. Em seus ensinos mostrava Jesus como este mandamento deveria ser cumprido, como as leis e princípios do reino de Deus podiam ser apresentados de modo que lhes revelassem a beleza e precisidade. Quando o Senhor educava os filhos de Israel para se tornarem seus representantes peculiares, deu-lhes moradia entre as colinas e vales. Na vida familiar e em seu serviço religioso, eram levadas em contínuo contacto com a natureza e com a palavra de Deus. Assim ensinava Cristo a seus discípulos junto ao lago, na encosta das montanhas, nos campos e nos bosques, onde podiam contemplar obras da natureza com as quais ilustrava seus ensinos. Aprendendo então de Cristo, utilizavam o conhecimento recebido, tornando-se cobreiros em seu trabalho. Assim, pela criação, devemos conhecer o Criador. O livro da natureza é o grande compêndio que devemos usar em conexão com as Sagradas Escrituras, para ensinar a outros sobre o seu caráter e conduzir e reconduzir ovelhas perdidas ao redil de Deus. Ao estudarmos as obras de Deus, o Espírito Santo faz raiar convicção na mente. Não é a convicção de que o raciocínio lógico produz, mas a não ser que a mente se tenha tornado muito entenebrecida para reconhecer a Deus, muito turvos os olhos para vê-lo, os ouvidos muito moucos para ouvir a voz, uma significação mais profunda é aprendida e as sublimes verdades espirituais da palavra escrita são gravadas no coração. Portanto, Ellen White aqui no livro Parábolas de Jesus está-nos a ajudar a compreender a maneira de trabalharmos com as pessoas, falando a elas sobre a criação, sobre a natureza, sobre os pássaros, como também ela também fala sobre a alimentação, não é? Que a nossa mente deve ser desanuviada com uma alimentação saudável, vegetariana. Aqui também tem este âmbito, é desanuviar a mente obstruída pelas obras do homem, tirar os preconceitos e pôr a natureza como uma revelação de Deus. E as pessoas começam a contemplar o Criador. É claro que nós vemos lá as palavras de Cristo, os ensinos, mas é através também da natureza. Nestes ensinos tirados diretamente da natureza, há uma simplicidade e candura que lhe emprestam um maior valor. Todos necessitam das lições oriundas dessa fonte. Todos nós. Todos eles. Todos nós. Em si mesmo, o encanto da natureza desvia a alma do pecado e das tentações mundanas, para a pureza, para a paz e para Deus. Muito frequentemente se enche a mente dos estudantes de teorias e especulações humanas, falsamente chamada a ciência e filosofia. Devem eles ser postos em íntimo contacto com a natureza. Aprendem que a criação e o cristianismo têm um único Deus. Sejam ensinados a ver a harmonia do natural com o espiritual. Tudo quanto seus olhos contemplam ou as suas mãos manuseiam, lhe sirva de ensino na formação do seu caráter. Deus
Desta maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. O propósito de Cristo no ensino por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo. Reparem, uma obra numa só. O propósito de Cristo no ensino por parábolas é o mesmo propósito do sábado. São o mesmo. Helena White, no primeiro capítulo, ensino mais eficaz, Parábolas de Jesus, página 25. O propósito de Cristo no ensino por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo. É óbvio. É lógico. Deus deu aos homens o memorial do seu poder criador para o discernirem. Para que o discernissem nas obras de suas mãos. Aí está. Porque o sábado lembra do Criador. E a natureza lembra do Criador. Não é? Relacionamento. Cá está o relacionamento entre Deus, o Criador, e agora a natureza que revela o Criador. O sábado convida-nos a contemplar as obras criadas. Olha que grande Deus nós temos, que criou estas montanhas, criou estas plantas, que criou os pássaros. Grande Criador. Por desejar Jesus. Tem aqui 2 páginas. Está mesmo a terminar. Por desejar Jesus que assim fizéssemos, foi o que ele se envolveu as suas preciosas lições com a beleza das coisas naturais. Ele próprio embeleza as coisas naturais para chamar a atenção para o raciocínio das pessoas, para a lógica. Mais do que em qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus para nós escreveu na natureza. Devemos estudar as parábolas de Salvador, onde Ele as pronunciou nos campos e prados, sob o céu aberto, entre a relva e as flores. À medida que penetramos no meio ou no seio da natureza, Cristo nos torna real a sua presença e nos fala ao coração de sua paz e amor. Vida no campo. Hoje estamos a pensar em viver no campo. Deus tem a marca de Noé chamada o campo. Tudo frases que Helena White explica nos livros de Testemunhos Seletos e outros livros. Não ligou Cristo, seus ensinos, somente com o dia de repouso, mas com a semana de trabalho. Ele tem sabedoria para aquele que guia o arado e espalha a semente. No arar e no semear, no labrar e no colher, ensina-nos a ver uma ilustração de sua obra de graça no coração. A parábola do semeador. Deseja que em cada ramo de trabalho útil e em cada associação da vida achemos uma lição da verdade divina. Portanto, o nosso trabalho, ao desenvolver o nosso trabalho, por exemplo, a agricultura, o montanhismo, a construção de uma casa em madeira, uma série de coisas ligadas à natureza, não é? Que nos vão ajudar a compreender as lições da Bíblia. Como diz aqui, deseja que em cada ramo de utilidade do trabalho e em cada associação da vida achemos uma lição da verdade divina. Então a nossa faina cotidiana não mais nos observará a atenção para nos levar a esquecer Deus. Quer dizer, nós não vamos para o trabalho, ai que isto não gosta, é peste, é ferro, é sujo. Então vamos para o trabalho alegres, satisfeitos de mexer na terra, de mexer nas árvores, mexer na madeira. Faz-nos lembrar o Criador a nossa utilidade neste mundo. Um médico no cirúrgico vai operar uma pessoa, nem sequer vê a cara dela às vezes, vai fazer uma anestesia e fica para lá a pessoa morta. Então a nossa faina cotidiana não mais nos observará a atenção para nos levar a esquecer Deus, pelo contrário, continuamente nos lembrará o Criador e Redentor. O pensamento em Deus,
qual fio de ouro, passará entretecido em todos os nossos cuidados e ocupações domésticas. Para nós, a glória do seu semblante repousará novamente na face da natureza. Estamos aprendendo novas lições de verdades celestiais e crescendo à semelhança de sua pureza. E desta maneira seremos ensinados pelo Senhor e no estudo em que somos chamados a ficarmos e ficaremos diante de Deus. Isaías, capítulo 54, versículo 13 e 1 Coríntios 7, 24. No arar e no colher ensina-nos que Deus nos ajude a resplandecer a sua graça, o seu semblante no nosso rosto. Nós possamos manifestar a tua glória, Senhor, neste dia e em todos os dias do nosso trabalho. Tudo peço como uma bênção especial para este santo dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém.